Ótimo. E, né, vamos direto aqui pro tempo, que a gente deu uma volta. Sim, sim. Mas a questão religiosa da depressão. Pois E muitas é. pessoas que não sabem o que é depressão, né, não entendem, já vão logo julgando e dizendo, isso é falta de Deus. Isso. Ou um conhecido, ou um parente, né? Fala, que é isso, sai disso, sai desse estado, isso é falta de Deus, vai para a igreja. Uhum. É muito comum a gente escutar isso, né? E nós vivemos num país que ele tem, as pessoas têm vínculos religiosos diversos. Então não é tão incomum, não é tão estranho, na verdade, você imaginar que as pessoas fazendo ligações, né, entre uma doença e a religião ou a fé de alguma forma. E quando a gente pensa em depressão, e isso é colocado como uma possibilidade, né, de ser algo que está ali, aquela doença, né, aquela situação, está inserido na vida daquela pessoa, porque ela não tem Deus, vamos primeiro pensar por que isso é feito com a depressão e não é feito, por exemplo, com a diabetes. Pois é, né? Porque é uma coisa física, né, a diabetes, ninguém está vendo. Quer dizer, é uma coisa física. Sim. E a depressão é como se fosse algo mais relacionado à espiritual, mas na verdade é mental. E físico. E físico também, né? Esse é um ponto-chave. Pronto. Esse ponto que você falou agora é porque a diabetes acaba sendo uma coisa física. Sim. Exatamente aí. As pessoas não entendem que o processo depressivo ou a depressão, ela também é física. Também é física. E mental. Obviamente. Mas né? É porque é complicado você dividir as duas coisas. Como é que eu divido o que é psicológico e o que é neurológico? Vamos dizer, Jardel, neurológico são os neurotransmissores, os neurônios, o funcionamento químico ali. Eu consigo ver por um exame de imagem. Como é que eu vejo por um exame de imagem funcionamento psicológico? Fato. Então você tem ali o neurológico. Mas me diga, o que é o fator psicológico? É produto desse funcionamento químico neurológico. Sim. Tanto que se isso para de acontecer, cadê meu psicológico? Sim. Tudo está ligado, né? Eu dependo. O ser humano não pode ser dividido, né, Jardel? Então, se eu perdo o neurológico, Sim. eu não tenho o psicológico. E se eu tenho o neurológico e não tenho o psicológico, qual o significado desse neurológico, então? Um indivíduo que está com tudo funcionando no cérebro, mas não consegue produzir pensamentos. Qual o sentido, então? Sim. Então, assim, são duas coisas que, obviamente, são coisas distintas, mas que não tem como se ver separado. Então, assim, por isso que depressão é uma questão química, é uma questão física e é uma questão psicológica. Sim. Então, esse ponto, que foi esse primeiro questionamento que eu trouxe, é muito importante para um dos principais fatores que levam as pessoas no meio religioso de maneira diversa a elevar a depressão como um problema espiritual e simplesmente espiritual é porque elas não conseguem ou muitas vezes não entendem ou nunca foram instruídas de que essa doença é uma doença também física. Eu tenho pessoas que podem entrar num estado depressivo sem nunca ter tido um trauma ou uma situação severa na vida. Sim. Que diga assim, olha, isso aqui justifica essa pessoa ter depressão. É muito comum receber na clínica pacientes justamente adultos, justamente com essa questão. Olha, eu tenho 32 anos de idade, eu sou mãe, minha vida é boa, eu tenho um emprego que eu sempre quis, meu marido me ama, a gente tem uma vida legal. E isso é o que me faz sofrer mais. Porque eu me vejo num estado de depressão e eu não consigo encontrar uma justificativa para estar assim. Entendi. E muitas vezes isso leva o indivíduo a um sofrimento até maior. Entendi. Porque diz, olha, se eu tivesse sido... É como se não tivesse motivos, Exatamente. Né? Tipo, eu não tenho motivos para estar triste. Exatamente. Não, triste não, porque a depressão ela vai... Mais do que a tristeza, mas tem tristeza. Do que tristeza, mas tem, né? mas tem a tristeza, obviamente, né? Mas vai além. Mas aí, por exemplo, nesse caso dessa paciente, né, que ela não conseguiu encontrar certo. uma causa, digamos Sim. assim, para aquilo. Por que começou aquilo? Pois é. E aí entra na subjetividade. Aí né? entra na subjetividade, exatamente. No sentido de que o fato dela não conseguir encontrar naquele momento não significa que não tem. Pode ser que tenha,
e ela não consiga lembrar. E ela não consiga lembrar. Ou ela não consiga, de fato, externalizar aquilo enquanto problema. Lembra que eu falei das crenças? Sim. Às vezes o indivíduo entra num estado de sofrimento tão grande que ele precisa acreditar que aquilo não é problemático. Porque já que ele não encontrou ferramentas para conseguir se livrar daquele mal, a solução, em algumas vezes, acaba sendo não enxergar aquilo como um mal. Sendo. O corpo sente, o corpo fala, mas o indivíduo não consegue interpretar. Porque existe ali uma distorção cognitiva, existe uma crença que está sustentando aquilo na vida. Então, assim, tem essa questão da subjetividade que está elevada a essas questões cognitivas, e também tem a questão da carga genética que a gente já falou aqui. Então, assim, tem muitas questões peso, químicas, né? Exatamente. Então, mas não é indivíduo... determinante, né? Se a pessoa tiver uma genética para ter depressão... Não significa que ela vai ter. Não significa que ela vai ter. Né? Porque o ambiente vai entrar aí para... Só que há muitas nuances aí, né? Então, os caminhos acabam sendo esses, né? Que a gente citou alguns aqui. Mas o ponto desse indivíduo entrar num estado depressivo ou não, aí é realmente muito aberto. Muitas coisas acontecem. Sim, voltando lá para a questão religiosa. Pronto, né? E aí a gente pontuando isso, a gente já bate no primeiro ponto. Por que as pessoas tendem a imaginar isso? Um dos fatores principais é esse. É não conseguir compreender ou nunca ter sido informado de que depressão é uma doença física, tá? Sim. Ela tem ali suas perspectivas e o fator psicológico fortemente inserido, mas tem um fator químico ali envolvido. Se não fosse assim, não faria sentido esse indivíduo tomar remédios. Sim. E pior do que isso, não faria sentido ele tomar e esse remédio servir. Né? Porque assim, vamos lá para uma situação muito negacionista. Mas tem remédio, mas o remédio não serve. Olha, né, quem diz isso é quem não tem contato algum com as pessoas que passam por tratamento, né, psiquiátrico. Então, assim, o remédio serve, sim. Né? Há evidências científicas para isso, há evidências clínicas, né? Você tem a evidência científica que vem dos estudos de maneira mais geral, mas você tem a evidência clínica. Né, que são os psiquiatras fazendo o processo de tratamento farmacológico com os pacientes, e esses pacientes tendo retorno. E tendo resposta positiva, né? entende? Melhora, então, assim, né? você tem respaldo clínico dentro do contexto psicológico de trabalhar com esse paciente, esses processos e tantos outros que a gente já citou aqui, e esse paciente tendo respostas. Então, assim, muitas vezes é uma opinião dada de alguém que está muito longe dessa realidade vivencial. Então, quebrando esse primeiro ponto e respondendo de maneira bem enfática, depressão é tão física, é tão química, está tão envolvido no nosso corpo como a diabetes. Como a diabetes, né? Então, para muitas pessoas que já chegaram para mim com esse questionamento, matar ou derrubar essa dúvida ou essa certeza equivocada que essa pessoa tem, já faz ela pensar um pouco diferente na história. Então, agora se eu começar a olhar para a depressão como as outras doenças, então agora já não faz tanto sentido para mim dizer que é falta de Deus, porque senão eu também não tenho, que eu tenho diabetes. Porque senão eu também não tenho, que eu tenho, entende? Sim. Então, dentro da minha vivência, eu percebo que esse é um ponto muito importante. É levar as pessoas o entendimento de que o processo depressivo, de que a depressão, ela é uma doença, assim como tantas outras que acometem as pessoas. Sim. Isso não quer dizer que a gente também não quer que as pessoas deixem de acreditar em Deus. Entende? E não deixem de buscar Deus, né? Para quem acredita, né? Exatamente. Porque também muitos estudos apontam que quando a pessoa se liga mais para uma crença e tudo, ela acaba melhorando. Fato, né? Em diversos aspectos e em diversas doenças, né? Diversos fatores, né? Então você tem. Mas, por exemplo, o que respalda muito essa lógica, né? De que a religião pode, de alguma forma, ajudar essa questão do estado de saúde da pessoa? Você tem o que é terapêutico, e você tem aquilo que é psicoterapêutico. Então, por exemplo, a terapia é um processo psicoterapêutico, porque é um processo programado, é um processo estruturado por um psicólogo dentro de um atendimento clínico e olhando para toda uma trajetória desse indivíduo. Isso é psicoterapêutico. Sim. Vamos pensar em situações terapêuticas. Igreja, né? Ou realidade religiosa. Sim. Um contexto onde, de alguma forma, você se sente acolhido, amparado, cuidado,
ONGs, né? Um lugar onde você encontra ali pessoas que te dão chance e foi uma coisa que você nunca encontrou na vida. Sim. Relacionamentos, de maneira geral, né? Amizades, família. Então, assim, esses ambientes... E comer uma coisa que você gosta muito. Ir para um local que você gosta muito de ir. Fazer coisas que você gosta de fazer. Isso é terapêutico. Sim. Entende? Então, assim, não só a religião, mas outros aspectos que fazem parte da nossa vida e fazem bem para a nossa vida, naturalmente vão fazer bem para o nosso corpo. Né? Então, assim, é uma questão terapêutica. Sim. E, obviamente, a relação com a fé entra muito nisso. Então, bem pontuado por você. A gente não está, de alguma forma, levantando a bandeira contra algo relacionado à religião. A gente só está, de fato, desmistificando. Muito pelo contrário, até entendendo que esses espaços são agregadores para a vida do indivíduo. Mas é só pontuando que não é uma ausência de Deus e nem uma ausência de fé. Sim. Porque, lógico, de maneira muito óbvia, eu não posso usar esse argumento para as outras doenças. Então, naturalmente, não faz sentido algum eu usar esse argumento para as questões de transtorno psicológico, que inclui a depressão, que inclui o transtorno de ansiedade, enfim, e por diante. E outra coisa, Jardel, não também, né, alertar aqui o pessoal a não parar de tomar o medicamento, ou parar de fazer tratamento e ficar só na questão religiosa, né? Isso. Sei lá, vai ter uma tia aí da família. Menino, para de tomar esses remédios vai aí. Vai pra igreja, né? Vamos pra igreja rezar. Isso. Né? Tá. De fato, assim, como a gente já falou, os remédios, eles têm evidências, né? Então, assim, eles não estão ali por acaso. Obviamente que é sempre importante